Capítulo 19. O príncipezinho subiu uma montanha muito alta. As únicas montanhas que conhecia eram os 3 vulcões que lhe davam pelo joelho. O vulcão extinto servia-lhe de tramborete. De uma montanha tão alta como esta, pensava ele, verei todo o planeta e todos os homens, mas só avistou picos rochosos muito pontiagudos. Bom dia, disse ele à sorte. Bom dia, bom dia, bom dia, repetiu o eco. Quem são vocês? Perguntou o príncipezinho. Quem são vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? Respondeu o eco. Estou sozinho. Sejam meus amigos, pediu ele. Estou sozinho, sozinho, repetiu outra vez o eco. Que planeta mais estranho, pensou ele. Por fim, é seco, pontiagudo e salgado. E os homens que falam tolice imaginação. Repetem o que lhes dissemos. Ao menos onde vivo havia uma flor, e era ela que sempre falava primeiro. Capítulo 20. Após o príncipezinho ter andado muito tempo pelas areias, rochas e neve, descobriu por fim uma estrada, e as estradas vão todas ter aos homens. Bom dia, disse ele. Era um jardim cheio de rosas. Bom dia, disseram as rosas. O príncipezinho observou-as e apercebeu-se que eram iguais à tua flor. Quem é que são? Quem é que vocês são? Perguntou ele, estupefato. Somos rosas, responderam as rosas. Ah! Exclamou o príncipezinho e sentiu-se extremamente infeliz. A sua flor havia lhe contado que era a única da sua espécie em todo o universo, e eis que ali existiam 5.000, iguaizinhas, em um só jardim. Ela haveria de ficar bastante envergonhada, pensou ele, se visse isso. Começaria a tossir imenso e até fingiria morrer para escapar ao ridículo. E eu, então, ver-me-ia obrigado a fingir que tratava dela, porque, caso contrário, ela era bem capaz de morrer só para me humilhar. Depois refletiu ainda. Eu julgava-me rico por ter uma flor sem igual, mas afinal não passa de uma rosa vulgar, uma rosa e 3 vulcões que me dão pelo joelho, um dos quais extinto, talvez para sempre. Isso não faz de mim um grande príncipe. E deitado na relva, chorou. Capítulo 21. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, cumprimentou a raposa. Bom dia, respondeu-lhe educadamente o príncipezinho, que se virou, mas não viu ninguém. Eu estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. És bem gira. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o príncipezinho. Estou tão triste. Não posso brincar contigo, informou a raposa. Ainda ninguém me cativou. Ah, desculpa, disse o príncipezinho após uma reflexão, acrescentou. O que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. O que é que procuras? Procuro os homens, disse o príncipezinho. O que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa, têm espingarda e caçam. É uma grande chatice. Também criam galinhas. É a única coisa interessante que eles fazem. Andam à procura de galinhas? Não, disse o príncipezinho. Procuro amigos. O que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, esclareceu a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu ainda não és para mim senão um miúdo perfeitamente igual a 100.000 outros miúdos. E eu não preciso de ti, e tu não precisas de mim. Aos teus olhos não passo de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativares, vamos precisar um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Já começo a perceber, disse o príncipezinho. Existe uma flor, e acho que ela me cativou.
É possível, disse a raposa. Vê-se cada coisa na terra. Oh, não foi na terra, disse o príncipezinho. A raposa mostrou-se intrigada. Foi noutro planeta? Sim. Há caçadores neste planeta? Não. Olha, que bom. E galinhas? Também não. Nunca nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa voltou a insistir. A minha vida é monótona. Caço galinhas, e os homens caçam-me a mim. As galinhas são todas parecidas umas com as outras, e os homens uns com os outros. E por isso aborreço-me um bocado. Mas se tu me cativares, a minha vida será iluminada pelo sol. Passarei a conhecer uns passos que serão diferentes de todos os outros. Os outros passos fazem-me esconder debaixo da terra, mas os teus far-me-ão sair da toca com a sua música. Ora, vê lá bem. Vês lá ao longe os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste, mas tu tens cabelo da cor do ouro. E quando me cativares, vai ser fantástico. O trigo que é dourado fará lembrar-me de ti, e então irei gostar de ouvir o vento a restolhar no trigo. A raposa calou-se e observou durante muito tempo o príncipezinho. Por favor, cativa-me, pediu-lhe. Quem me dera, disse o príncipezinho, mas não tenho muito tempo. Tenho amigos para descobrir e uma catrefada de coisas para conhecer. Nós só conhecemos bem o que cativamos, disse a raposa. Os homens já não têm muito tempo para conhecer o que quer que seja. Compram tudo prontinho aos vendedores. Mas como não existe vendedores de amigos, os homens já não têm amigos. Se queres um amigo, cativa-me. O que é preciso fazer? Perguntou o príncipezinho. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Primeiro, sentas-te um pouco distanciado de mim, assim, na relva. Eu olho para ti pelo canto do olho e tu não dizes nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Mas todos os dias podes sentar-te um bocadinho mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor teres voltado à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 horas começarei a ficar feliz. Quanto mais a hora se aproximar, mais me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se vens a qualquer momento, nunca saberei a que horas devo preparar o coração. Precisamos de rituais. O que é um ritual? Perguntou o príncipezinho. É algo há muito esquecido também, informa a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros, uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, têm um ritual. Dançam à quinta-feira, com as jovens da aldeia. Assim, a quinta-feira é um dia maravilhoso. Posso passear na vinha. Se os caçadores dançassem a qualquer dia, os dias seriam todos iguais e eu nunca teria férias. E foi assim que o príncipezinho cativou a raposa. Mas quando a hora da partida se aproximou, a raposa disse: Ah, tenho vontade de chorar. A culpa é tua, disse o príncipezinho. Eu não te queria fazer mal, mas tu pediste-me para te cativar. Pois pedi, disse a raposa. E agora vais chorar, disse ele. Pois vou, confirmou a raposa. Então não ganhaste nada com isso. Ah, ganhei, disse a raposa, por causa da cor do trigo. Depois acrescentou: Vai lá ver as rosas outra vez. Vais perceber que a tua é única no mundo. Quando vieres para te despedires de mim, vou dar-te um segredo como presente. O príncipezinho foi ver as rosas novamente. Vocês não são nada parecidas com a minha rosa. Vocês ainda não são nada, disse-lhes ele. Ainda ninguém vos cativou, nem vocês cativaram ninguém. São como a minha raposa era, uma raposa igual a 100.000 outras, mas ficou minha amiga e passou a ser única no mundo. E as rosas ficaram bastante irritadas. Vocês são lindas, mas vazias, acrescentou ele. Não se pode morrer por vocês.
Claro que para um transeunte qualquer, a minha rosa é igual a vocês, mas sozinha vale mais do que vocês todas juntas, pois foi a ela que eu reguei, foi a ela que tapei com a redoma, foi a ela que abriguei com o biombo, foi dela que matei as lagartas, exceto 2 ou 3 por causa das borboletas. Foi a ela que eu ouvi queixar-se ou gabar-se, ou mesmo calar-se algumas vezes, porque é a minha rosa. E voltou para junto da raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Vou dizer-te o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível para os olhos, repetiu o príncipezinho para não esquecer. Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que fez dela uma rosa importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa, repetiu o príncipezinho para não esquecer. Os homens esqueceram-se desta verdade, disse a raposa, mas tu não a deves esquecer. Ficas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela tua rosa. Eu sou responsável pela minha rosa, repetiu o príncipezinho, para não esquecer.